Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, hein? Muito boa tarde para você que está com a gente acompanhando a Central Brasileira de Notícias na tarde desta quarta-feira. O futebol voltou! I am back! O futebol está de volta, gente! Chegou antes que o submarino lá que sumiu, hein? O futebol apareceu. Tá acabando. Sabe o que eu fico pensando? Quando a gente ganhar muito dinheiro, Carlão, muito dinheiro, que eu não sei se vai ser tão já, talvez lá para os 90 e tantos anos, Sim. Vamos fazer um cruzeiro, um submarino para conhecer o Titanic. Ah, gente, que ideia de girino, hein, gente? Cara, Eliel Almeida, boa tarde. Já quebrando o protocolo. Boa tarde. Hoje pela manhã estava eu me preparando, né, para vir ao trabalho e passando esta reportagem e tal. Cara, a minha esposa falou a mesma coisa que você tem falado. Pra quê? Vocês foram arrumar, hein, gente? Nossa! Se eu sou socorrista e na hora que eu tiro a galera de lá de dentro, a primeira coisa que eu falo pra eles é: o que vocês foram arrumar, hein, gente? Pelo amor de Deus, que trabalho. Coisa. Tá dando um trabalho danado pra todo mundo tirar a turma de lá de dentro. Ah, não dá, Lu. Tem hora que eu fico nervoso, cara. Para. Nossa, meu Deus. Boa tarde. A todos que acompanham a Arena. Eu também fico imaginando, tem hora que eu até paro do que eu tô fazendo e penso o porquê de uma decisão dessa. Não, e ainda se fosse um negócio assim, Lupe, um submarino, mas parece uma nave, cápsula, que cada um consegue sentar numa cadeira, que tem um toalete, sim, sabe? Um negócio legal. Agora o negócio parece um barril, velho. Os caras vão meio que grudados no outro. E o pior é que o submarino, ele é comandado por um controle de videogame. Olha, eu jogo videogame. Se o cara que controla o joystick for igual eu jogando... Esperto Deus mesmo, é o multimilionário que tava na lista de tripulantes, mas desistiu. Falou assim, eu não vou embarcar num negócio que não tem confiança e o controle é um controle de videogame. Cara. Na mensagem que ele mandou aos seus colegas. Boa tarde! Mas a gente torce, né? Agora acho que já ficou tarde, né? Mas infelizmente acho que já não tem mais volta, né? Não, ainda dá. Segundo as contas da Guarda Costeira norte-americana, o oxigênio deve durar até às 6 horas da manhã de quinta-feira. Então falam que estão ouvindo barulho. Só que tem um detalhe, né, gente? Isso é potencializado o consumo desse oxigênio de acordo com a sofrência do povo lá embaixo. Exato. Porque se você tem um ataque cardíaco, você aumenta o consumo de oxigênio, um ataque de pânico e por aí vai. Tomara, oxalá que Poseidon ajude a colocar pra fora essa turma que decidiu gastar os seus bilhões de maneira muito inusitada. Por isso que tem que ser assim, viu, Fábio Scheibe? No chinelinho, gastando aqui e ali, vamos ali dar um pulinho ali em São Paulo, um negocinho aqui, um bombom ali, outro lá, e acabou, né? Ah, exatamente. 250 mil reais ainda, né, pra fazer essa... Não, 250 mil dólares, nossa, Fábio Scheibe. 1 milhão de reais. Ah, que coisa maluca, né? Ficar preso naquele cubículo lá, tá louco. Mas boa tarde a todos, boa tarde, Eliel também. Futebol está de volta. Fábio Scheibe, ou Elton, dá um gás no Scheibe ou no nosso retorno aqui, por favor. Da agência dele. Mas Fábio Scheibe está num ambiente que não é costumeiro aqui do Arena, hein? No estúdio aí... Opa, Fábio Scheibe. Oi, eu estou aqui na casa da minha namorada. Muito legal. Manda um grande abraço pra Renata, que te suporta, consegue aguentar as dores de cabeça que você dá nessa vida. Muito legal. Abraço pra Renata, viu? Valeu. Heitor Esmeriz! Boa tarde, Heitor Esmeriz. Sabe qual que é a enquete de hoje, Heitor? Heitor Esmeriz não participa do Arena de vez em quando? Tem um pedido de desculpas do Neymar aí. Porque a galera marca reunião na hora do Arena. Então aí não. Ô, Heitor, você me passa quem tá marcando essas reuniões aí que eu vou falar com a pessoa. Depois você me passa quem é. Vou te mandar um contato no WhatsApp, fica tranquilo. Vamos ver, quem que é? Eu te mando, eu te aviso, eu te mando no direct. É não, melhor, mas pode falar, quem que é o nome da pessoa? Quer ver? Eu não tenho medo, não fujo daí. Vamos ver. Então vai falando, se você acertar, eu só balanço a cabeça. Ó, Heitor não quer se É a Lana. A Lana tá de férias. Então, se é IPTV na escola, é a Alice ou não? É a Luciane?
O positivo dele foi sensacional. Eu acho extremamente importante Esse tipo de... quando o colaborador deixa suas funções para atender os anseios do conglomerado de mídia do Grupo EP. Muito pertinente esse horário. É um horário Esses que, tipo ministros assim, também não entre vem o nunca, Heitor né? ir lá O que pra que é? reunião, pro Arena e vir pra reunião, é melhor marcar a reunião. Tá correto, de razão. boa. Sempre que precisar, tá liberado, viu, Heitor? Fica Gostei. tranquilo. E ontem foi no horário do Jogo do Brasil ainda. Então, pra você ver como Ainda bem, se né? o jogo do Brasil tá por trás, imagina, hein? A pergunta do dia é, você sabia, Antônio Luque, que O quê? dia é hoje? Hoje é dia 21. Sabe que data é essa? 21 de junho. Dia Internacional do Do? Aperto de Mão. Opa! Boa! Olha aí, Olha aí. prazer. E aí, cara? Prazer. Lembra daquela prazer chocolate? Daquele... Isso. Mas Era então, melhor aquilo lá. e esse Meu Deus, ó. Pra quem... Esportista. esportista. Pra quem você daria um aperto de mão e em quem você não daria um aperto de mão? quem? Não é esse. Esse é outro quadro. Em quem você daria um aperto de mão com prazer e em quem você não daria um aperto de mão? O aperto de mão que inclusive quase entrou em extinção por conta da pandemia do Por coronavírus. conta do né? coronavírus. Verdade. E aí, manda aí. Pra quem, Shaibe, você não daria um aperto de mão? Olha. Esportista. Não dá. Esportista. Vai! Cara, o goleiro da Argentina na final Ô, do louco, Mundial, aí que não. fez aquela papagaiada lá. Então tá bom. E você, Lupe? Eu não daria um aperto de mão Nossa. ao Armstrong, ciclista, porque ele foi um grande herói e depois veio à tona Boa toda a escolha. questão O meu envolvendo voto é doping. polêmico. Lance Armstrong. Como que é? Gostei. Lance Armstrong. Foi fitinha, Ele né? canta Lembra? aquela Teve a música lá, fitinha, não pô, eu canta aquela tinha um música? monte Eu também, daquela, sim. cara. Não é esse? E ele tinha um projeto bacana, multicampeão no ciclismo, e aí, de uma Enganou hora a para gente. outra, veio aquela enxurrada de denúncias de doping envolvendo o ciclista. Eu vou mandar uma aqui, hein? Vai. Polêmico. Vou mandar primeiro você, Carlão. Pra quem você não daria o aperto de mão? Cara, ultimamente esses casos de apostas são chatos. Eu vou, como não representante, mas a figura talvez a mais famosa dentre eles, o do Santos, o Bauerman. Não daria um aperto Não de daria mão. um aperto de mão no Eduardo Bauerman. Você, meu caro Heitor Esmerizo, o meu voto é polêmico, hein? O meu voto é Daniel Alves. Não daria um aperto de mão em Daniel Alves. Boa. Boa! Boa. Aliás, deu uma Baita hoje, voto. mais outra Então, canelada, né? Daniel velho? Alves, Nossa. Robinho, tudo na mesma Canelada. leva, né? Isso, exatamente. Muito bom voto, Heitor. Eu sou polêmico. Você é o Eu não- famoso mamilo, né? Eu não vou. Eu não vou. Eu Mas não vou. e o fácil não vai ter em quem a gente daria o aperto de mão? Esse é mais fácil, vou deixar pra depois. Tá. Eu não daria um aperto de mão. Eu falo ou não falo agora, hein? Eu acho que a gente poderia segurar o Dias. Podia segurar, mas é polêmico. E é um cara multicampeão no seu esporte. É No meu impopular, esporte, não, já diria Marco. No esporte dele. é impopular o que você não, vai falar? o Pode que eu vou ser? falar vai gerar uma série de... Meu Deus do céu, hoje eu vou ser bombardeado aqui. Ai, meu Deus. Em quem eu não daria um aperto de mão, eu falo já, porque eu não vou pipocar. Que isso. Gente, excluindo completamente a situação que ele se encontra hoje. Estou falando do esportista. Tá. Não daria um aperto de mão em Michael Schumacher. Você tá assistindo o Drive lá? Ó? Já assistiu? Nossa, coitado. Polêmico, hein? Polêmico. Não daria um aperto de mão. Respeito o momento que vive o heptacampeão mundial aí, Michael Schumacher, mas eu não daria um aperto de mão em Michael Schumacher no auge do seu... Da sua carreira da automobilística. sua carreira automobilística. Não daria um aperto de mão em Michael Dick Schumacher. Vigarista Olha, eu- seria? Um eu Dick fiquei Vigarista? surpreso, hein? Eu entendo de Fórmula 1, acompanho avidamente e sei do que eu estou dizendo. Olha. Assim como coloquei aqui neste programa que o Hamilton não é tudo isso. Eu E respeito. tá sendo provado aí também. Eu respeito, mas você tá falando uma grande bobagem no ar. Não. Se você daria, o problema é seu. Mas eu não daria um aperto de mão em Michael Ele Schumacher. ganhou muitos títulos na Fórmula 1. Mas como foi a conquista deste título? Foi Dick Vigarista? Ah. E aí? Você Eu- daria um aperto de mão em Michael Schumacher? Ah, eu não tenho nada Eu contra, também só que eu não. não sou um entendedor da O Heitor do Esmeriz esporte. entende um pouco. E aí, É. Heitor? Não, eu acho que eu daria um aperto de mão em Michael Foi Schumacher. impopular assim. o que ele Agora, Almeida disse. agora
eu espero seus argumentos pra Isso. talvez eu mudar de ideia. Que ele nunca Vai foi um saber. santinho, é verdade agora. Eu não conheço pessoalmente pra ter toda a confirmação. Mas... E aí, Fábio Scheibe? Churuca aí. Selfie com ele, uma foto com ele também. Olha. Pô, aí. que isso? Debate, hein? Debate. Eu fui. Opiniões Eu contundentes. não fiquei em cima do muro, não, Antônio. É isso. Não, você foi muito bem. Não daria um aperto de mão em Michael Schumacher. Mas um voto assim que surpreende negativamente, porque você tá sendo polêmico e por enquanto não colocou no ar os argumentos dessa sua opinião. São no mínimo 6. Nossa. Então vamos deixar pra semana Mas- que vem, porque tem jogo, tem um monte Tem um monte de coisa pra gente falar. Em quem você daria o aperto de mão e em quem você não daria o aperto de mão? Nós estamos falando de esportista, hein? Não vem com esse negócio de política aí. Pelo amor de Deus. não. É resenha, Se resenha. vier É, política, tem, eu vou embora. Aí é resenha errada, hein? Se for política, vai embora. Já viu o primeiro. Eu vou embora. Ô, eu tenho- Não. É, ele já libera o primeiro áudio falando de político, já sei. Em quem você daria e em quem você não daria o aperto de mão? Isso porque, Lupe, hoje é dia Hoje é o dia mundial internacional. internacional do aperto de mão. Opa, como é que tá? Tudo bem? Opa, tudo bem. E você? Vou bem. Ah, graças a Deus, tudo bem. E a família? Ah, vai bem. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau. É o diálogo mais popular do mundo. É isso Mas, aí. cara, sabe o que me Figura, irrita de cumprimentar? Aquele cara que te cumprimenta com a mão meio mole. É, Não te só- irrita? Só o comecinho da mão. Você sabe o Cara que do incomoda? céu. Aquele que cumprimenta com a mão sem lavar. Mas em qual- Carlão não aguenta. Ai, velho. Ai, ai. piada. E olha né? que aperto de mão é uma coisa que faz parte da minha vida, que eu Opa. tive que aprender uns 15, de 20 apertos de mão olhar diferentes. nos olhos, né? Tem que- Graças aos anos que vão avançando com os meus irmãos, a gente vai Olha. aprendendo apertos de mãos diferentes. Mas, enfim, em quem você daria um aperto de mão e em quem você não daria um aperto de mão? Ah, o telefone, Lu. Todo mundo falando, eu quero mandar mensagem, mas qual que é o telefone? O telefone é o 19, o código de área, DDD 19 99186 9070. Se você não anotou, eu repito pra você. Olha. É 19 o DDD 9 9186 9070. Nossa, FM. Nós estamos no WhatsApp e se você quiser ligar, uma! Não tem duas, não. É uma só. Tô bravo hoje, hein? Uma ligação Hoje ele por tá dia. demais, velho. Então, no estilo nervoso, começa o programa. Lembrando que hoje quem tá no comando técnico, Elton Grimaldi. Elton Grimaldi e Daniel França. Eu não vou começar o programa sem antes fazer A música do música. dia, Você, é verdade. você que deu a ideia, Eu e esqueci. você esquece todo dia da música do sarcófago. É o seguinte, calma aí, segura aí, Elton. Up. Aí. O sarcófago de hoje De hoje. aconteceu. Aconteceu. O jogo do sarcófago aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. O compositor dessa melodia se chama Beto Guedes. Beto Guedes, Beto Guedes. do Clube de Esquina. Ele é Exato, Clube da Esquina. 1971, cara. Essa música Loborges. se chama O Sal da Terra. E o jogo do sarcófago de hoje, que envolve o Guarani, aconteceu no ano do lançamento dessa bela cantiga. Não, então 1900, eu chutei 1971. É, acho que é mais pra cá. Acho que põe 10 a mais. É, por aí. Acho que é fim da década de 1980. 70, é, por aí. 1979, 1981. Boa escolha, hein? Foi bem, né? Foi bem. Foi bem, foi bem. No final do programa a gente fala qual foi o jogo, quem que o Guarani entrou em campo. E qual o ano dessa E música? qual o ano dessa música? Que é bonita, hein? Essa Aliás, música é por muito falar em bonita. entrar em campo, você entrou lá no gramado hoje do Bugre, né? Foi Oh, lá, treinos entrei. abertos. Treinos abertos, vi grandes amigos. Você beija o gramado antes de entrar em campo? Lu? Sempre. Tá certo. Sempre beijo o gramado. Faz bem. Até porque a gente precisa... Supersticioso você. E o gramado, hoje, é o nosso ganha-pão. Exato. Se não fosse o gramado, a gente não estaria aqui, porque Nossa nós somos Senhora. praticamente envolvidos nas transmissões esportivas. É brincadeira. Então, toda Quem- vez quem que eu inventou piso isso no aí? gramado, eu dou um beijo no gramado. Mas um beijo gostoso, sabe? Pra sentir o sabor da grama. Falou estilo Cara, o Camargo Luffy tá agora. demais, Fábio velho. Camargo. hein? Hoje ele toca o você programa também? sozinho, velho. Ele toca o programa sozinho Ó, hoje. esse 4h20. espírito dele. Não abrimos o programa ainda. Você também, Fábio Scheibe? Ah, o Fábio Scheibe, pô, Claro. tanto gramado tá que ele louco. joga. Tem que ser, né? É, O Fábio Scheibe Tem que ser beija agradecendo. Como é que chama aquele negócio que põe no supino?
Ah, sim, anilhas. Anilhas. Anilhas, o Fábio Scheib é o nosso grande Tem que ter um crossfiteiro. buraco pra enfiar na barra, né? Eita. Na anilha. É. Tem Não, anilha a de 10, anilha- de 15. Anilha é o peso. A barra de colocar anilha é outra coisa. Mas, ô Fábio Chaib, quando você faz o supino, você conta a barra ou não? Só o peso das anilhas? Claro, claro, 20 quilos a barra. Caramba, 20 quilos, pra que eu ponho anilha? Só a Nossa. barra já tá bom, velho. Então tá bom. Pelo amor de Deus. Você consegue, Carlão? 20 Você quilos? tá louco. Eu sou todo O ferrado. menino tá pedreirando aqui na hora do almoço, né? Rapaz, Então, tô preocupado, cara. ele me lembrou muito um mamute da década Nossa, de não fala isso. 70 anos. Tá 3 dias sem comer. Aí vou jogar hoje, estoura a perna, estoura. Tem que abrir o programa, né? É, você que abre o programa. Elton Grimaldi hoje está nas carrapetas do CBN, do Arena CBN. Ele, Daniel França, com os seus dedos mágicos. No streaming está no ar o Arena CBN. Vem com a gente. Uma palhaçada, né? Arena CBN. Eu vou ouvir já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Amor, deu pane. Te falei pra não me provocar. Grande sucesso do Arena CBN, hein? Que eu O programa me tá engane. tão esquisito que a gente não fala de esporte, conta assunto da vida alheia e ainda toca música. Tá tudo às avessas aqui na CBN, hein? Ele é o Pio, Ah. é este que interpreta esta canção sensacional, disse que hoje vai tentar fazer uma música por causa do pedido de perdão do Neymar. Do Neymar. Eu gostei, o Neymar errou, foi lá, pediu desculpa. Lá, né? Aí o pai do Neymar foi lá e colocou parabéns. Não entendi E o Amaralzinho, que era do Palmeiras. Ai, 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 ui, ui. nada. Ai, ai, ai. O Neymar tá aqui pela região, tá aqui em Itu, viu? Até ontem ele estava aqui no casamento que teve aqui em Itu, numa fazenda próxima aqui ao Foi aí no centro seu da condomínio, cidade. não foi não, Scheib? Não, não foi aqui, mas gostaria de ter encontrado. Vai que ele vai fazer uma academia hoje, eu encontre ele, né? Ah, eu acho que dá certo, Scheib. Talvez ele vai ver o jogo do Ituano hoje, não é em casa o Ituano? Não, é lá em Alagoas. Ei, mas não vai ser hoje então, hein, Scheib? Alô, João, sempre ouvindo a gente. Boa tarde, seus mal acabados. Cristiano, sempre acompanhando também a gente. Outro ouvinte aqui, o Wilson de Sumaré. Gente, não é ideia de girino, é ideia de Jerico. Quem falou ideia de girino? Foi você. Eu? É Jirico. No meu tempo era Jirico. É Jerico, é isso mesmo. Você falou errado, então. Por que esse pessoal não se ajuntou para ajudar a Ponte e o Guarani Submarino? Que isso, que loucura. Ô, louco. É verdade, hein? O ouvinte mandou áudio. Essa churrascaria faz o melhor carreteiro de Campinas. Abraço pra vocês. Cadê? Qual que é? Deixa eu ver qual que é. Mandou aí, mas não tem a... o ouvinte que mandou a foto aqui mandou um áudio. É o que tem da churrascaria aí, Lupe, o final 1358. Não tô achando. Também não tô achando, acha aí. O outro aqui, boa tarde. Eu não daria a mão hoje para o presidente da CBF. Olha, boa, voto boa. polêmico, Gostei, hein? gostei. Ednardo, né? É. O outro ouvinte aqui. Boa tarde. Tem gente já palpitando. Não, quem eu daria a mão? Fumagalli. Também. Quem eu não daria a mão? Cuca. Mais um voto aí. O Fumagalli é sensacional. Rodrigo de Hortolândia.
Pessoal, que legal vocês lembrarem do segurança do Guarani que chama Gramado. Eita! Ah, é? É esse Gramado aí, O Lu? Lupe que tá. Como é que é? O segurança do Guarani que chama Gramado, você conhece? Não conheço. Tá bom. Eu não apertaria a mão do goleiro Bruno Ixi. e daria a mão. E daria um aperto de mão no Roberto Baggio, a Beth de Valinhos. Ô, Beth, você colocando uma votação dessa e não escalando o Pio junto, vai dar problema, hein? Que isso. Mas tem áudio, Elton Grimaldo? Põe áudio no ar, então, do nosso ouvinte. Opa, Diego de Valinhos. Eu não daria aperto de mão pro Nelson Piquet. Ultimamente só fala papagaiada só. Tá aí o voto da galera. Tá o voto do nosso ouvinte. Tem mais gente? Boa tarde, amigo da CBN. É o José, motorista aplicativo. Eu daria um aperto de mão com o maior prazer para o Abel Ferreira. Ei, já sabemos que é Não palmeirense. daria um aperto de mão para o Tite. 8 anos na seleção, não resolveu, foi nada. Ô, Elton, obrigado. O cara daria um aperto de mão no Abel. Boa. E não daria um aperto de mão no Tite. 8 anos na seleção sem fazer nada. Além disso, tirou o time do Heitor da fila mundial e deu uma dor de cabeça pra todo mundo, né? A gente fica aí aguentando as zoações. Mas o meu Santos é bicampeão mundial. Então, enfim. Tranquilo. Vamos. E não ganhou uma Libertadores ainda pra isso. Vamos com você, Elton. Mais um ouvinte aí que mandou mensagem. Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde. Olha, no Michael Schumacher, eu daria sim um aperto de mão. Em quem eu não daria um aperto de mão, porque aí sim, no mesmo esporte, foi errado no que ele fez, é no Nelson Piquet. Ele sim prejudicou o Massa. Agora o Michael Schumacher era um acordo dele, do Rubens Barrichello, dele e dos outros pilotos, que ele ia ser o número 1 e o número 2 ia correr para ele. Não. Então eu acho que ele... É o voto. Ele era acordo que tinha antigamente na Fórmula 1, que hoje Então não tá. existe mais. Fechou. Agora... É o voto do nosso ouvinte aí. Foi polêmico. Que ó, tem outro aqui. Eu tenho medo quando chega nome japonês. Né? Eu tenho medo. Esse aqui é Pô, no Luiz. GE saiu até reportagem Eu vou parar, dessas eu não vou coisas seguir aí. o sobrenome dele, mas é Luiz Osamo. Aí eu não vou seguir. Luiz? Osamo. Acho que passa, né? Ah, mas o depois que é o problema, Lupe. Qual que é? Vem Deixa ver eu aqui, eu posso ver. não vou. Aqui que tá o problema, ó. Luiz Osamo. Entendeu? Não dá, né? É zoeira? Eu acho que não é zoeira, não. Mas é ler rápido. Não vou, não. Mas o Luiz tá dizendo que não daria um aperto de mão pro Novak Djokovic. Ele é uma figura controversa. Eu gosto dele, mas tem muito. Outro dia nós entramos num debate aqui, o Júlio Nascimento, o próprio Rafael Pio. Como que vocês têm coragem de debater com o Júlio Nascimento? Não, debate em alto Você não nível. tem nem cartel para debater com o Júlio Nascimento. Claro, com Tem nem certeza. condições disso. Mas eu reconheço que o Djokovic é uma figura bem controversa, assim. Vamos pro próximo. Fala, rapaziada do Arena, Vandinho de Campinas. Agora tá explicado porque o Eliel fala tanto. Ele comeu muita língua de boi. Como assim, gente? Ué, mas isso aí eu não mandei, não. O que o assunto tem a ver com uma coisa ou outra, velho? Esse áudio não é de hoje. Isso aí não é culpa minha, não. Essa aí não é minha, não. Isso não tem nada a ver, velho. Quem que é o editor de áudio, hein? Não, esse áudio não fui eu que mandei. Esse eu não ouvi, não entendi nada. Como assim língua de boi? Eu também não entendi. Pra te Ué, ser bem sincero. Nossa senhora. Não faz nenhum sentido. Vamos pro próximo. Boa tarde, amigos. Apertaria a mão com o maior prazer do Jefferson Soteldo. Opa! Que já havia recusado São Paulo e agora também o Corinthians, para ficar no peixão. Boa! Esse merece respeito. É isso aí. Um que eu não queria nem ver de perto é o Marcos, goleiro do Palmeiras. Figura controversa, né, Heitor? O Marcos. Ou Anne ou A gente não tá tendo votos políticos, mas muitos votos por questões políticas. Exatamente. Você foi bem demais. Vamos pro próximo. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, CBN. Boa tarde, amigos. Anísio aqui do Carlos Lourenço. Ô, Anísio. Parabéns pelo programa de vocês, pela resenha aí. Tamo junto. Muito bacana o programa de vocês. Resenha Obrigado. legal do futebol aí. Valeu. Ô, Eliel, pergunta do Carlão se ele conhece alguém nessa foto aqui, ó. E a conta ficou pra ele aqui, tá? No restaurante aqui. E o Rafael Pio, o Eliel, tudo. E já almoçou aqui nesse restaurante aqui, tá? Não sei se pode falar o nome. Já. Abraço, amigo. Parabéns pelo programa. Obrigado, Não, E o vamos Carlão falar. passa aqui pra acertar a conta, viu? Não A vamos conta ficou pagar pra ele não, nem aqui. pelo amor de Deus. Não. Já vamos falar o nome do lugar, vai ter que pagar agora?
Amigos. Foi lá no Gertrudes, no Cambuí. Já almocei lá, muito bom. Gostoso. Eu não posso nem passar lá porque eu Por quê? não tenho condição para pagar a conta. Claro que tem. Você é o maior salário dessa empresa. Segundo maior salário. Você acha que foi fácil o meu tirar salário de onde você estava? Não foi fácil. O meu salário é o segundo Mas maior. Ele só financeira. tá atrás de todos os outros funcionários. Não, claro que não. Você tem um salário enorme. Ô, Carlão, que história é essa? Que o Corinthians vai jogar com o Santos, monta todo mundo no ônibus bonitinho, arrumadinho, todo mundo limpinho, organizadinho. Chega lá em Santos, a Só torcida do Santos, do Corinthians, não deixa os caras entrarem no hotel. Como assim? Sinal dos tempos, né? Que coisa maluca. Não é final dos tempos? Acho que é também, mas eu fiquei tão, assim, abismado, tão pé da vida com essa história que eu acabei até errando aí o dito popular. Que coisa horrorosa, né? Eu não sei até que ponto vai... Cara, a gente fala torcida, mas não é isso. É torcedor profissional, né? Que cara em sã consciência, um cara que torce pro Corinthians, que ama o Corinthians, ele vai sair da casa dele na terça-feira pra ficar xingando o jogador na frente do hotel? Não faz sentido. Não faz sentido. Então é torcedor profissional, gente. Aí vamos fazer o quê? A gente conhece vários, né, mas não tem jeito, é terrível. O pior que acontece é o seguinte, no mundo do futebol, se o Corinthians ganhar hoje do Santos, vão falar, tá vendo? A pressão deu certo. É isso que me deixa mais... Esse pra horrível, mim, cara. O problema tá aí. Que é um assunto que me irrita, isso é torcedor. Hoje eu tava conversando com o Lupe na nossa resenha lá. Vocês conversam? Cara, torcedor que vai no aeroporto bater em jogador, vai em treino, soltar rojão lá pra pressionar jogador, vai na frente do hotel, tá louco, é muita falta do que fazer. Ô Fábio Chaib, isso que me deixa nervoso. Os caras, além de protestar, depois comemoram o protesto caso o time vence. Exatamente. E o Corinthians fez aquele... bateu e voltou, né? Ontem mesmo, não ficou no hotel lá em Santos para concentração pro jogo de hoje. Acabou retornando pro CT Joaquim Grava, em São Paulo. Está saindo neste momento para Vila Belmiro, escoltado pela polícia, como se os culpados fossem eles, né? Mas a polícia já está com o alerta ligado, porque caso haja derrota hoje do Corinthians, eles estão com medo de emboscadas na volta para casa. O clima está ficando pesado lá no Timão, né? A gente vai falar já dos jogos de hoje. Tem São Paulo e Atlético Paranaense logo mais às 7 no Morumbi, Corinthians e Santos na Vila às 8, Palmeiras e Bahia às 9h30. Antes tem o repórter CBN, a gente volta já. Arena CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 21 de junho de 2023. O senador Marcos Duval anunciou que vai se afastar da CPI que investiga os ataques golpistas de 8 de janeiro. Ele passou mal ontem e foi aconselhado pela equipe médica a se licenciar imediatamente das atividades para cuidar da saúde. Na semana passada, Duval foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele também teve as redes sociais bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamentar é investigado por obstruir investigações sobre as invasões golpistas em Brasília. O Conselho Nacional de Justiça vai retomar os mutirões carcerários pelo país. A medida tem o objetivo de ajudar a diminuir a lotação em prisões. A ideia é garantir que tribunais assegurem a devida aplicação da lei em processos que envolvem a restrição de liberdade. A Justiça de São Paulo desbloqueou R$48 mil das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro. No começo do mês, 2 decisões judiciais bloquearam mais de R$93 mil dele em processos. O Estado cobra multas pelo não uso de máscara durante diversas passagens por São Paulo no ano de 2021. Ao todo, o ex-presidente foi multado 8 vezes pelo descumprimento da norma durante a pandemia de Covid-19. Uma cruz que pertencia ao Papa Bento XVI foi roubada da igreja onde estava exposta na Alemanha. O objeto era folhado a ouro e foi enviado para uma cidade do estado da Bavária depois que o pontífice renunciou ao cargo em 2013. De acordo com as autoridades locais, os criminosos abriram uma vitrine montada na igreja e roubaram um item no começo da semana. Eles também levaram uma caixa registradora de uma banca de jornal próxima ao local. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN.
As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino, as informações das estradas nesta quarta-feira, 21 de junho, Dia Internacional do Aperto de Mão. À distância, de maneira virtual, vai o meu aperto de mão para você, Mário. Aí, ó. Tá feito, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma atualização da rodovia Luiz de Queiroz. A gente comentou mais cedo que aconteceu um acidente na altura de Americana, agora a pista já foi liberada. Inclusive, o nosso ouvinte encontra boas condições, tanto em direção de Piracicaba, quanto no sentido contrário, para quem vai em direção da rodovia Anhanguera. Atenção apenas aí por conta já da movimentação mais intensa na Luiz de Queiroz. Vale a gente falar da rodovia Dom Pedro em Campinas, já tem lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera, região do Nova Aparecida. Atenção, principalmente a partir ali da região dos Amarais, no sentido de Jacareí, só diminui a velocidade já na chegada para o anel viário Magalhães Teixeira. Eliel. Fechou, Mário, você volta já dentro do nosso ponto final, 4h34. Quer carro zero e casa nova com as melhores condições? Conquiste seu sonho com quem tem 34 anos de tradição. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Quer saber por que a família Volkswagen Meteor entrega mais valor para o seu negócio? Porque são os caminhões extra pesados que entregam mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. E em junho, com taxa exclusiva de 0,99. Isso mesmo, 0,99. Ou seja, agora entregam ainda mais rentabilidade. Passe em uma concessionária e descubra por que um caminhão da família Volkswagen Meteor é um investimento com retorno garantido. No trânsito, escolha a vida. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O aluguel de impressoras é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Desde que nascemos, tomamos vacinas. E graças a estas vacinas, muitas doenças foram controladas ou até erradicadas. A vacinação é o melhor jeito de se proteger de doenças graves, inclusive da Covid-19. Mantenha em dia a sua caderneta. Imunizados, somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Ó o sucesso de Rafael. Agora vamos fazer essa música explodir ainda. O coração fica... Ah, o coração dá aquela tremida, hein? Qual o coração? Ah, coração. Manda aí, Heitor. Essa você conhece. Qual que é? Vai. Coração. Deixa de ter trouxa coração. É. Tá bom. Pode tirar a música do Pio também. Já tocou demais.
Então, senão daqui a pouco ele tem que pagar ICAD pela música do Pio. Pelo amor de Deus. Eu daria um aperto de mão para todos vocês do Arena que me fazem dar boas risadas. Eu não daria um aperto de mão para Robinho, jogador do Santos. Silvana de Campinas. Obrigado, Silvana. Chegue Silvana. sempre com a gente, pode ficar à vontade, pega uma cadeira, sente-se no chão. Vamos juntos com o nosso Arena, é assim mesmo. É uma bagunça organizada. Boa tarde, amigos do Arena. Eu daria um aperto de mão no Deivinho e não daria um aperto de mão na torcida racista da Espanha. Obrigado, Guina. Belo voto, hein? Deivinho é uma figura, né? Ele é. Boas entrevistas. Uma resenha. Sabe aquela resenha boa? Legal, cara. O Resenha gostosa. Antigamente eu era meio assim com ele. Achava ele muito provocador. Mas, cara, tá numa fase porque bem pegou legal. muito pesado com o seu time, né? Agora que não tá mais aqui, você alivia. Não, mas gente boa. Deivinho é uma atração. É isso aí. Menino bom. Boa tarde, amigos. Não daria a mão para Paquetá, Pombo e Militão. Daria um aperto de mão para Veiga, Rony e Nino. Pra quem Amarildo de Hortolândia. Amarildo. Menos, hein, Amarildo? Amarildo! Amarildo! Dá uma segurada. A mamá! Eu não daria um aperto de mão para o zagueiro Rodrigo. O Rodrigo Dedada, né? E daria um aperto de mão. Rodrigo Dedada, velho. Daria um aperto de mão no mestre de cá. Opa, já dá pra entender pra aquele Demian do Flamboyant. Grande Demian. Pode falar, Lupe? Não. Como que é? Ai, meu Ô, Deus. Lupe, conta a Você já história. brincou de pula pirata? Ô, Lupe, você contando a história desse jogo da outra emissora que você trabalhava é bom demais. Até não, mas eu vou deixar quieto. O que aconteceu? Ele. Parece que o rapaz aí enfiou o dedo no orifício do... É muito boa. Boa tarde, Arena. Eu daria um aperto de mão em todos os integrantes deste divertido programa de esportes. É a melhor definição do Arena. Divertido programa de esportes. Olha aí, boa. Sim. É isso aí. O Marcelo Bugrino. Gostei, Valeu, Marcelo. Marcelão. Eu daria um aperto de mão pro Denilson. E não daria um aperto de mão pro Belo. Não vamos entrar nessa treta aí, não, hein? Pelo amor de Deus. Mas, ô Denilson, você foi juvena, hein? Tava escrito nas estrelas que você ia cair, velho. Aí não. Você gostou, Dan? Ele comprou o Você foi Soeto bem, e hein? o Belo Você saiu, gostou? né? Você conseguiu colocar na mesma oração, que é a frase, tudo que envolve a polêmica entre os dois, as duas personalidades. Então tá bom. Tá bom? Posso ir embora? Não. Eu daria um aperto de mão no Bernardinho e no Zé Roberto da seleção de vôlei. Nossa, dois E monstros. não daria um aperto de mão para os dirigentes de futebol em geral, especialmente da CBF. Eita, Que Foi isso, bem, hein? A pesquisa do dia é: para quem você dá um aperto de mão hoje, que é o Dia Internacional do aperto de mão, e em quem você não daria um aperto de mão. Lupe, quem quiser participar tem que mandar o WhatsApp pra gente. Pra qual número, Lupe? Pelo telefone Olha 19, aí. o DDD 991869070. Se você não anotou, eu tenho o prazer e o privilégio de repetir pra você. Repita. É isso mesmo, pra você que ouve essa mensagem. Pra mim? Pra você também. Obrigado. 19 o DDD, Marco 918690. Aí você me complica. 91869070. Tirou o TP. Cadê o TP? Cadê o TP? Ô, Carlão, que história é essa? O Corinthians, pressão da própria torcida, Carlão. Aí não. O Corinthians é assim mesmo. De novo? Tá louco. Mas Já não foi, pode. assunto. Sim, mas é porque nós vamos falar de Corinthians e Santos agora. De novo. Agora, em termos de jogo, Santos há 8 jogos sem vencer. Corinthians há 2 jogos sem ter vencer. que Você não falar pode de ir embora futebol, porque tem o... Tem áudio aqui. Tem áudio e tem outras coisas. Heitor Esmeriz, Corinthians e Santos, o que esperar do jogo do nosso Peixão? O nosso Alvinegro estará em campo hoje, hein, Heitor? Soteudinho na rede. Clássico de altíssima tensão na Vila Belmiro hoje, né? O Santos pelo momento vivido, tivemos protestos lá também nos últimos dias, e o Corinthians por essa situação que a gente comentou anteriormente, né? Não sei se dá para considerar uma emboscada, né? Que da própria torcida com o ônibus da delegação. Então eu acho que quem conseguir controlar melhor os nervos hoje vai sair um pouco na frente aí para conseguir conquistar uma vitória, para aliviar um pouco a pressão de um dos dois lados. O empate vai acirrar ainda mais os ânimos no Santos e no Corinthians, mas quem vencer talvez consiga uns dias de tranquilidade até o próximo jogo, porque é assim que é o futebol brasileiro, né? Jogão, Corinthians e Santos hoje às 8 da noite. Às 7 da noite nós temos São Paulo e Atlético Paranaense. E eu quero a sua opinião. Opa! O que foi, Lupe?
a única ligação do dia. Então vai. Então vai. Vai. Alô? Quem fala? Acácio. Ô, Acácio, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Você quer falar com quem? Não. Eu ia só mandar um abraço lá pra quem? Pro Marco Aurélio, que era da Ponte. Ah, tá. Pode mandar. Então, um grande abraço pro Marco Aurélio. Como é que é o seu nome mesmo? Eu era fã dele. Seu nome? Acácio. Qual bairro, Acácio? Vila Nova. Vila Nova. Boa. Vila Nova de Goiás? Marco Aurélio Moreira ou Jacozinho, será? Ah, tá. Como é que é? O Heitor tem uma pergunta pro senhor. Qual Marco Aurélio, Moreira ou Jacozinho? Marco Aurélio Moreira? Moreira. Perfeito. Beleza, então. Pai de Pipe. Valeu, obrigado pela audiência, viu? A gente te ama. Obrigado. Tchau. Pronto, a ligação do Fechou, dia já foi. acabou. Já foi. Mas fala aí, Chaibe, demais São Paulo e hoje, Atlético velho. Paranaense, você que hoje não está em Tu, está na casa da Renata, a sua grande parceira, vai dizer pra gente quem vence esse jogo aí, Chaibe. Estou curioso para saber como vai se portar o Atlético Paranaense, né? Sem um comando técnico ainda, com a saída do Paulo Turri e do Filipão. O Atlético Paranaense não definiu um novo treinador. E o São Paulo, que vinha numa crescente também, né? Apesar do último jogo ter perdido o clássico para o Palmeiras, o São Paulo está muito bem com o Dorival, crescendo no campeonato. Vai ser um jogo interessante, sim. O Atlético tem bastante força também, o elenco. Mas o São Paulo em casa tem sido muito preciso e feito os resultados muito tranquilamente até no Morumbi, né? Você quer opinar do seu tricolor também, Carlão, ou não? Olha, o São Paulo precisa dar uma resposta, né? Há 2 partidas não vence, tá certo que derrotas normais, podemos dizer assim, contra o Grêmio e contra o Palmeiras, mas é o São Paulo que vinha num processo de evolução e hoje, se não vencer o Atlético, já começa o ambiente a ficar tumultuado novamente, né? Estava uma tranquilidade com o Dorival Júnior, depois desses 2 resultados adversos aí, já fica um pouco mais turbulento o ambiente no Morumbi e hoje precisa da vitória. São Paulo vence, Lupe. O São Paulo Contra joga o Atlético com quem? Paranaense. Aonde que é esse jogo? Morumba. Ah, não, São Paulo vence. São Paulo tá numa fase sensacional com o Dorival, né? Mas o Atlético também faz uma boa campanha, hein? Mas tá Apesar sem que o Turra. Mas aí, sabe o que aconteceu? Não sei. O Atlético teve ali uma questão, sai Filipão, É. sai Paulo Turra. Tumultuou, né? Deu uma conturbada no ambiente. Então acho que o São Paulo hoje leva. Vai lograr êxito. Vai lograr êxito pro tricolor paulista. E o Verdão, hein, Heitor Esmeriz? Verdão hoje vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, eu acredito, viu? Acho que tem totais condições de ir lá contra o Bahia, vencer esse jogo, já que o Botafogo joga amanhã, chegar a 25 pontos e pelo menos ter a noite de sono de um líder do Campeonato Brasileiro. Você também tá confiante no nosso Verdão? O Palmeiras vai desfalcado, hein? Jogo difícil contra o Bahia. Os selecionáveis não vão retornar. Apenas o Gustavo Gomes, né? O Paraguai fez apenas um amistoso na data FIFA. Não joga Piquerez e os 3 que foram para a seleção brasileira. Mas é Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras, no mínimo, um pontinho traz. É o nosso verde, né? Fase linda. Tá voando. O Carlão, você falou, o Rony é um dos selecionáveis, né? Não vai jogar. Olha o ataque do Palmeiras sem o Rony. Arthur, Dudu e Hendrick. Tô quase mudando meu palpite no Heitor. Sacanagem. E o meio-campo? Elenco forte, né? O meio-campo provável é Zé Rafael. O Veiga não tá. Fabião Scheibe me corrija se eu estiver errado. Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata. Então, mas aí você pediu pra correção errada, porque o Scheibe nem entende muita coisa do Palmeiras, ele nem consome tanta informação do verde. Exato. Mas ele entende muito de que eu vi é futebol. isso mesmo, viu, Heitor? Você percebeu que Fábio Scheibe tá monossilábico hoje, né? Tá comportado, né? Renata é nervosa. Isso. Renata não adianta, né? Ele fica tímido. Tá aqui no cantinho, dá pra ver eu acho. Já tomou 3 beliscões desde quando começou o programa. Faz parte, né? Tem áudio aí, Elton Grimaldi, põe um áudio do nosso ouvinte no ar. A pergunta do dia é se o aperto de mão é válido pra quem e pra quem não é. Vai. Manda aí. Fala, meus amigos do Arena CBN. Aqui Tudo é o Fabio bem? Gonçalves. Fabião E eu só não mais, daria a mão para Nelson Piquet. Além de Eita. racista, um tremendo de um cara que fala muita besteira, principalmente do maior ídolo da Fórmula 1, que foi Ayrton Senna. E com certeza eu daria a mão para um tenista chamado Roger Federer. Um gentleman dentro e fora das quadras. Como que Um é grande o nome abraço. que ele falou aí? Gentleman. Gentleman. Fabião é da turma do Japa lá, né? Calma, Japa!
Nossa senhora, hein? Tem mais, Elton Grimaldi? Põe no ar. Fala, meus amigos da CBN, Alex de Mojimirim. Ô, Alex, tudo Pra bem? quem eu não apertaria a mão, anota aí. Paulo Henrique de Oliveira, pior presidente que o Mojimirim Esporte Clube já teve. Afundou o Mojimirim, que tá indo pra 5ª divisão, infelizmente. E pra quem eu aperto a mão com muito gosto, é o nosso amigo Carlão de Freitas. Um abraço. Um esportista, Gostei, né? Hardy. Carlão de Freitas, um esportista, era pra falar de esportista, O né? esportista que tá sempre no DM, né? Renato Augusto. O nosso ouvinte falou Paulo, né? O presidente, é Luiz Henrique de Oliveira. Ah, Luiz Henrique, beleza. Mas de qualquer maneira, cara, o Mogi na última divisão, a terra de Fábio Char. Fabião, você que tem que pegar o Mogi aí, cara. É a SAF. Ah, queria ver um sapão outra vez na Elite, viu? Ah, tá louco. Só lembrando aqui, em bonito, 2016, cidade o Mogi foi rebaixado da Série A1 do Paulista. Imagina, em 7 anos, caiu para a 5ª divisão. 7 anos. É o 6º rebaixamento, contando Paulista e Brasileiro. É o 6º rebaixamento desde 2015. 2015, Que ele né? 2015 ele caiu da B pra C já no Brasileiro. Ah, é. Só Uma o pena Lupe teve mesmo. mais rebaixamento assim, né? Só. E ainda assim se mantém firme, hein, Lupe? Sempre de pé e olhando pra frente. É isso. Tem mais ouvintes, Elton Grimaldi? Põe no ar. Boa tarde, Arena. Eu não apertaria a mão dos jogadores da França, da Alemanha, que ganhou do Brasil de 7-1. Ah, não, aí é ranço. Nem lembro mais o ano. Não apertaria a mão deles Não, nunca, mas é ranço. nunca. Aquela distância da Alemanha, né? É isso mesmo, Jonas Silva. E nem do Quem que é o técnico Jonas deles. Silva? É primo do Jonas Brother. Quem que é o Jonas Silva? Do nada, manda um... É isso mesmo, Parece que Jonas? ele mandou o áudio pro Jonas Silva. É, não era pra ser mesmo. Você tá pegando o áudio dos ouvintes certos aí, Lupe? Tá mandando aqui, vai pro ar. Próximo ouvinte, Elton. Boa tarde, pessoal da Arena aí. Parabéns pelo programa. Vou falar de goleiro hoje, que eu odeio, e eu não apertaria a mão nem ferrando do Rogério Ceni. Até o Milton Leite já falou que ele é chato pra caralho. Mas aí com certeza apertaria a mão do Rafael Cabral, que fez a diferença aí Cria nossa, né? no gol do meu time nos anos aí de 2011, 2012. Abraço. Abraço, amigo. Tem mais algum aí, Elton? E aí, pessoal da CBN, tudo bem? Tudo bom. Esse Eliel às vezes também só fala besteira, hein? Só. Sou fã dele, o programa com ele é muito divertido, é muito bom. Mas, cara, o Schumacher não fez nada diferente do que os outros pilotos não fizeram, que pilotos campeões fizeram. Na Fórmula 1 não tem campeão bonzinho. Nem Ayrton Senna, que jogou o carro em cima do Prost, nem Piquet, que também aprontou as dele, nem Max Verstappen, ninguém. Vai, foi mexer. Dorme com essa daí agora. Mexer no Cara, mas assim... Você vai pôr a cabeça tranquila no travesseiro de à noite ou não? Muito, muito. É gosto, é. Você não aperta a mão, gosto é gosto. o outro não aperta a mão do outro, e eu aperto a mão do outro. Ah, O filho do Schumacher é fraquinho, né? muito. Muito. Não Bate tem muito. DNA do pai, não. Não, né? Não. Eu tô nessa parte aí que o filho dele tá encontrando. Quer dizer, ano passado, né? Encontrando problemas na renovação, batendo. Qual lá, documentário que é esse? Não, que eu perguntei pro Eliel se o filho do Schumacher é fraquinho como piloto, o Eliel falou que é horrível. Muito. É que não tem carro também. Então como é que ele corre? A pé? Ele corre de ônibus? Ele faz sinal pra parar assim, ó. Ô Berenguel, não seja tão literal assim, ô Berenga. Dá uma segurada Não aí, estamos Lupe. mais atendendo ligações hoje. Ah, o ouvinte tá ligando, não pode. Aí? Não, Pichuruco não. Tem mais um aí, Elton, antes do intervalo? Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Não. Eu não daria um aperto de mão pro racismo, que hoje tá aí em voga no futebol. Boa. Mas eu daria um aperto de mão, um abraço, um beijo, um aperto no meu pai, Vanderlei Paiva, e em todo aquele time que fez história aí da Ponte Preta. Eu de novo aqui, homenageando meu pai. Boa. Ah, que show, bacana. Como que é o nome dele? Como que é o... É Paiva, né? É, o Vanderlei. O Vanderlei é lá da minha área, lá. Figueira, Nova Europa. Bom, próximo. Olá, pessoal da CBN Campinas. Eu daria aperto de mão para o Júlio e para o Lupe. Aê! Mas no Hoje, Júlio só quem tem até moral eu, ó. aqui nessa rádio. No Júlio até eu, meu. Hoje velho. o Pique sai, hein?
Ah, no Júlio, pelo amor de Deus. O duro é parar no aperto de mão, porque o Júlio é um cara muito Eric Paiva. boa. Eric Paiva. Boa, Eric. Obrigado, viu, Eric? Tem mais um que aí nós já vamos pro intervalo depois desse. Olha só, vocês estão no Arena CBN aí, só para retornar no assunto submarino. Ah, importante. Para que entrar no submarino que nem GPS tinha, além do controle de videogame, não tinha GPS naquela coisa. Então, gente. Como assim? Você iria, o Heitor Esmeriz? Não, nem janela tinha, né? Eles tá iam ver maluco. por vídeo. Não, tinha uma janela sim. Tinha uma janela? Tinha. Fica na frente do negócio ali. Ah, mas eles iam ver o Titanic todos pela janela da frente ou parece que tinha uma tela, um vídeo que tinha que uma ia gravar janela e da mostrar frente pra eles. que eles iriam ver a janela da frente. Passa no Telecine toda hora. Pelo amor de Deus. A menor condição em todos os sentidos de encarar uma experiência Eu vou no dessa. submarino amarelo de uma banda aí, mas não vou nesse. Paulo Caboclo tá falando se você lembra dele aí, ó, lá de Sertãozinho. No ar, hein? O cara arrumou teu contato aqui no Zap. Pelo amor de Deus. Do cartório eleitoral. Abraça essa aí, Eliel. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. A Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Disponível também nas novas versões automáticas. A Ford Pro tem a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Acesse ford.com.br ou visite uma concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue. Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Além das medidas econômicas anunciadas, a Chevrolet zerou os juros para você. É isso mesmo que você ouviu. Venha para o feirão do Juro Zero na rede Chevrolet e confira a redução de preços na nossa linha Onix e Onix Plus com descontos de até R$10 mil e Juro Zero nas versões aspiradas. Ah, você prefere uma Tracker? Temos Juro Zero para ela também, nas versões LTZ e Premier. Mas corra, hein, que é por pouco tempo. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h57 de volta com o nosso Arena CBN. Antônio Lupe, informações da Ponte Preta. É só uma atualização sobre a possível contratação do Igor Torres, né, jogador que está no Atlético Goianiense. Informação que apurei em conjunto com o Felipe André, que é da Rádio Bandeirantes lá de Goiânia. Tá tudo bem encaminhado. Hoje ele não participou do treino.
mas está no CT até para recolher os pertences, então tudo indica que Igor Torres deve ser uma das contratações da Ponte Preta na abertura da janela de transferência, que será dia 2 ou 3, Heitor? Dia 2? Dia 2. Dia 2. O Igor Torres é o quê? Atacante. Atacante. A Ponte Preta tá precisando, né, Carlão? Tá precisando. Sem não ter muita qualidade, o Igor Torres. Não fala assim que o Eliel tá lá. E vai precisar ainda mais. É o melhor que tem. O Pablo Diego tá com uma torção no joelho, vai ficar 2 semanas em avaliação no departamento médico, só depois disso vai ser reavaliado. O Gé continua no departamento médico por causa de dores lombares, então para sexta-feira provavelmente a Ponte vai ter Dudu e Eliel novamente no ataque. Ah, mas se o Eliel tá lá, confia, Heitor. Confia. Eliel tá lá. Eliel ou Cruel. É isso aí. A música do dia, então, pra gente fechar, né? Vamos lá, então. O Guarani, e o jogo de hoje do sarcófago aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Beto Guedes, a música se chama O Sal da Terra. O Guarani foi até, sabe aonde, Eliel? Ali próximo da nossa grande região, foi até Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Entrou em campo no estádio Francisco de Palma Travassos. Joia de cimento armado. Exatamente. Para enfrentar o Comercial. E venceu. Sabe por quanto? Por quanto? 1, 2, 3, 4, 5-0. Meu Deus. O Guarani tinha na escalação inicial o Ângelo. E o Comercial tinha o Ney. Em que ano foi isso, Fábio Scheibe? Eu lembro muito bem dessa música, porque foi na época que eu nasci, né? O pai cantava bastante também. Deve ser 1982. 1982. E aí, Heitor? Eu vou também no começo da década de 80, eu vou 1980. 1980. E você, Carlão? Eu vou 81. 1981. Vai, Eliel. Você sabe que 90% dos nossos ouvintes estão mandando 81, né? Sim. Timaço do Guarani. Eu vou num ano antes de eu nascer. Eu nasci em 1987, eu vou em 1986. 1986. Ok. A maioria massacrante dos ouvintes, eles foram no ano de 81. Inclusive os últimos 2 agora. Isso. Bom, os ouvintes, eles têm razão. Carlão também tem razão. Porque esse jogo aconteceu em 1981. No dia 21 de junho de 1981. O Guarani fez 5-0 em cima do Comercial. Escalação do Bugre: Birigui, Ariovaldo, Mauro, Edson, Almeida, que não é o Eliel. Jorge Luiz, Ângelo, Jorge Mendonça, Lúcio Careca e Banana. Tem muitos bugrinos que falam que esse time foi melhor que o de 78. Sabe quem que era o treineiro? Zé Duarte. Exatamente, Carlão. Sabe quem fez 3 dos 5 gols? Careca. Não, Jorge Mendonça. Também monstro, né? 5-0. Tamo junto, misturado. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Eu tô precisando ir embora. Deu vontade? Já. O cara mandou mensagem aqui. Vamos rapidinho. São Paulo e Atlético, Carlão. São Paulo vence. Lupe. São Paulo. Scheibe. Empate. Heitor. Empate. Corinthians e Santos, Carlão. Peixe. Lupe. Peixe. Heitor. Empate. Carlão. Scheibe. 0-0. Palmeiras e Bahia, Scheibe. Palmeiras. Heitor. Palmeiras. Lupe. Bahia. Carlão. Empate. Vamos embora então? Já deu a hora lá, Elton? Já acabou ou não? Quartou, Brasileirão de volta. Ainda não? Então vai o último ouvinte, dá tempo? Então vai, vamos com o bora. último ouvinte aí. Boa tarde, tudo bom, Eliel? Oi. Ó, eu não daria um aperto de mão pro Tite. É. Muito ruim, cara. Muito ruim. Pior técnico que já tivemos. E eu daria um aperto de mão pro Abel Ferreira. Esse é monstro. Tá explicado. Mas eu não quero ele na seleção, não. 2012, né? Sou palmeirense. Sentiu, né? Sentiu. Alugou um trevo na cabeça. Alugou um trevo. Tem mais um ou acabou já? Então depois nós vamos. 2012 sentiu. Ô, Lupe, você segura mais 30 segundos aí? Seguro. Sabe por quê? difícil? O França mandou uma mensagem aqui de um ouvinte do YouTube, né? YouTube. Ele falou assim que ele tá vendendo uma cama. Opa! E quem quiser... estão ligando, já acabou. Quem tá vendendo uma cama. Quem quiser... Tô vendendo uma cama. Vai. Quem quiser fazer negócio comigo na cama, chama no PV. Ih, caramba, que estranho, hein?
Mas tem que saber se o colchão é de molas individuais, ensacadas, ou se é de espuma, né? Porque, por exemplo, eu tenho problema de coluna. Como que é o nome do ouvinte? Ele não mandou pra mim. Como é que chama o rapaz? Reginaldo. Reginaldo. Você vai querer fazer negócio com o Reginaldo na cama, Luke? Não, eu tenho uma cama já em casa. Tá muito boa? Eu ganhei de casamento. A cama? É. Foi bem, hein? Quem deu? Foi a minha mãe. Que legal, hein? né? Mamãe deu ninho, então. Praticamente aonde vão surgir os netinhos. Que E na CBN.